Olá pessoal, tudo bem? Professor Ali aqui. Vamos agora para a nossa segunda aula. A gente está falando de lei orgânica do município de Nova Friburgo. Então a gente vai ter um aulão agora. Lembrando que eu vou abordar os assuntos principais. Então essa videoaula vai ser um resumo. A lei orgânica de Nova Friburgo é uma lei orgânica bem pesada, bem extensa, traz muitas informações. Então a gente vai fazer um resumo. Porque além disso, além de ser muito pesada, são só 5 questões de legislação específica. Não vale a pena perder muito tempo estudando a lei orgânica. Então a gente vai pegar só um resumão aqui de maneira rápida e concisa, né, para você. Vamos lá então, ó. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, e de se inscrever no nosso canal. Bom, a gente está na segunda aula, ó, a gente está na segunda aula, a gente já teve a aula do Estatuto, qualquer coisa, clica no link da playlist para você seguir a aula em ordem, a gente já teve a aula 1, tá? A aula 1. Aqui a gente já teve questões, a gente fez 20 questões aqui do Estatuto, e agora a gente vai para a aula 2, que é a aula de lei orgânica, tá bom? 20 questões que a gente fez aqui. E a próxima aula vai ser de questões, beleza? Então, nossa aula 2, lei orgânica, vem comigo. Já vai deixando o like, isso é muito importante. E se inscreva no nosso canal também, né? Bom, vamos lá. A gente está aqui, volta lá para a telinha. Volta lá para a telinha, beleza? A gente está nos princípios fundamentais. O título 1. Isso aqui é muito importante, várias informações que são importantes e a gente tem que decorar. Muitas das vezes é decoreba. Primeiro que o município de Nova Friburgo é a expressão e instrumento de soberania do povo friburguense. Toda vez que a gente fala de soberania, é povo, tá, pessoal? É povo, beleza? Então, quem tem a soberania é o povo, beleza? O povo é o sujeito da vida política e da história do município de Nova Friburgo. Então, o povo, novamente aqui, o povo não é os cidadãos, não é a nação, é o povo, tá? É o povo, é o sujeito aqui da vida política e da história, porque é o povo que quer Nova Friburgo, grosso modo. E aqui vem de novo, todo poder vem de quem? Do povo. De novo, o povo, Alexandre. Esse povo está aqui direto. Todo poder emana do povo, que pode exercer o seu poder de duas maneiras. Volta para mim. Resumidamente, ou eu exerço indiretamente, quando eu elejo os membros do legislativo, os vereadores. Então, o que eu faço? Eu elejo os vereadores para eles votarem. Então, eu exerço meu poder indiretamente. Ou diretamente, quando eu mesmo voto, num plebiscito, num referendo, numa ação popular, numa iniciativa de lei. Tá? Então, eu tenho indiretamente e diretamente. Indiretamente é quando eu elejo o vereador para me representar. Diretamente é quando eu vou lá, eu mesmo voto. Tá? A gente sabe muito bem que são os vereadores que votam leis, né? Então, eu elejo o vereador para votar. Isso é indireto, né, pessoal? E diretamente quando eu mesmo voto, que é o caso de plebiscito, referendo. Volta para lá. Então, exerce por meio de representantes eleitos, que são os vereadores, por exemplo. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é indiretamente, tá, pessoal? Indiretamente. E também, diretamente, tá? Nos termos da Constituição da República, Constituição do Estado do Rio de Janeiro e Lei Orgânica, obviamente. A soberania popular, isso cai muito em prova. Isso aqui cai muito, cai muito. A soberania popular será exercida. Como que o povo exerce a sua soberania, né? O seu poder? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. O voto é direto, eu mesmo voto nos vereadores, né? Secreto, ninguém pode saber em que eu votei. E todo mundo tem um valor 1, né? Toda pessoa tem um valor 1 de voto, né? Sufrágio universal. Pessoal, isso aí pode parecer até meio estranho, mas nem sempre foi assim. Algumas coisas que mudaram. Antes não era secreto, por exemplo, tá? Por isso que está aqui bonitinho. O sufrágio universal é o direito de você votar, ser votado, tá? Exercer o seu direito de cidadão aí, tá bom? Beleza, então isso aqui é o direito de votar e ser votado, grosso modo. Isso. Plebiscito. Plebiscito é quando tem algo, né, que precisa da opinião do povo, a opinião popular, e antes de começar tem um plebiscito. Como assim, Alexandre? Por exemplo, imagine que querem, né, desmatar uma matinha, volta aqui para aí, só para você entender, exemplo didático. Tem lá uma mata e tem que desmatar aquele pedaço ali para fazer um grande parque. E aí quer saber, não desmatou ainda, pessoal, não fez nada ainda. Faz um plebiscito para saber a opinião do povo, beleza? Volta lá. E tem um referendo. O referendo é depois, tá? E aí fez lá o parque lá que queria fazer, por exemplo, desmatou lá um pedacinho lá e quer saber a opinião do povo, faz seu referendo. Então, o referendo é depois, né?
A iniciativa também popular no processo legislativo, nós estamos aqui no terceiro, né? Cadê minha canetinha? A iniciativa popular no processo administrativo, no processo legislativo, o que é isso aqui? Isso aqui é iniciar leis, tá, pessoal? É quando o próprio povo, né, iniciar leis. Perdoe-me a letra, a minha mesa digitalizadora está horrível. Ou seja, leis, eu escrevi até errado. Iniciar leis, tá? A participação nas decisões do município, né, opiniões, cobrar, e a ação fiscalizadora, que também tem a ver com cobrança, fiscalizar como que está o dinheirinho do município, como que estão as obras. Por exemplo, qualquer um pode fazer isso aí é a soberania popular. Beleza? Então fique atento com essas dicas aí. Vamos continuar. Outra coisa que cai demais em prova são os valores fundamentais, né? Bom, tá lá, valores fundamentais. Lá em azul, lá em cima, pessoal, valores que fundamentam. Não? Então, o município de Nova Friburgo, parte integrando o Estado do Rio de Janeiro, porque ela faz parte do Rio de Janeiro, e da União Indissolúvel da República Federativa do Brasil, faz parte como um todo. Promoverá os valores que fundamentam a existência da organização do Estado, ressalvado a soberania nacional, do seu povo, visando a edificação de sociedade livre, justa, fraterna, isenta de arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie, e assentada no regime democrático, a fim de segurar. Então, esses são os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, por exemplo. Então, eu chamo de valores fundamentais, tá? Então, os fundamentos, eu chamo de fundamentos. É muito comum nas leis orgânicas estarem fundamentos, tá bom? Fundamentos. Beleza. A autonomia, isso significa que o município de Nova Friburgo é autônomo, tá? Ele não depende de outro município, tá bom? Beleza? Ou até do Estado ou da União, tá? Claro que tem os repasses aí constitucionais, ou seja, o dinheirinho vem, né, do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, da União, mas isso é constitucional, é um direito do município receber esse dinheirinho, tá? Mas é autônomo. Tem seu próprio tributo, por exemplo, tem o IPTU, tem o ISS, tem o ITBI. Cidadania, né? A cidadania também é um dos fundamentos aí, tá? Ou seja, que sejam cidadãos, né? O seu povo, né? O direito de votar, o direito de ser votado, o direito de participar, por exemplo, da política em si, a dignidade da pessoa humana, isso aqui é bem bacana, também é o fundamento do Estado, né? É o fundamento geral aí, no quesito até internacional. Isso aqui veio depois, né, dos crimes de guerra que aconteciam, tá, pessoal? E aí apareceu dignidade da pessoa humana, tá? Pessoa viver dignamente, beleza? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também é um dos fundamentos. Tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? O pluralismo político tem a ver aí com várias opiniões. Por exemplo, tem tanto partido, né? É um pluralismo político. São vários, pluralismo é plural, né? São várias opiniões. Enfim, tem a ver aí com o respeito às várias opiniões. Além disso, nós temos também os objetivos fundamentais, tá? A banca geralmente tenta confundir um com o outro, mas há uma dica bem bacana aqui sobre os objetivos fundamentais. Quando eu pergunto a você qual é o seu objetivo, geralmente você vai me responder com um verbo, tá? Então, qual é o seu objetivo? Alexandre, passar no concurso, comprar uma casa, viajar, né? Então, isso começa com verbo. Então, quando falar de objetivos fundamentais, a primeira coisa que você tem que saber é que começa com verbo, porque a banca, sim, ela pega os objetivos e tenta confundir você com os fundamentos. Ela nem cria, ela vai lá e faz um embaralhamento. Então, objetivos fundamentais começa com verbo. Beleza? Nota pra lá. E aqui tem os objetivos, né? Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e participativa. Isso aqui cai muito, esse segundo, tá? Garantir o desenvolvimento local. A banca adora trocar isso aqui, ela bota regional, ela bota nacional, e tá errado, porque não tem como o município pequenino lá, garantir o desenvolvimento estadual, regional, ou até nacional. Não tem como, né, gente? É muito local, beleza? Quando se trata de município, se trata de coisa local. O município, ele pode contribuir para o desenvolvimento regional naquela região, estadual, no caso do estado do Rio de Janeiro, e nacional, tá? Contribuir, aí sim. Além disso, é um objetivo fundamental erradicar a pobreza, a marginalização, analfabetismo, reduzir desigualdades, tanto nas áreas urbanas como nas rurais. A banca adora trocar e diz que é só urbana. Não, é urbana e rurais. Isso aqui é clichê de banca. Além disso, promover o bem de todos sem preconceito. E aqui traz
alguns preconceitos de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual, cor, idade, religião, convicção política, filosófica e qualquer outra discriminação. Então é sem preconceitos. Beleza. E aqui, pessoal, isso aqui, a lei orgânica, ela é mais extensa do que a própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal traz mais ou menos isso aqui também. Só que ela vem trazer coisas a mais. Por isso que eu falei que é uma lei orgânica muito densa, tá? E não vale a pena se aprofundar tanto. Ó, assegurar a moralidade, transparência, publicidade. Moralidade, né, tem a ver com moral. Transparência é importante, né, ser transparente, quanto pagou. Publicidade, publicar os atos, né? Tanto é que quando a nomeação de alguém é publicado no Diário Oficial. Impessoalidade, ser impessoal, a licitação, o concurso é um modo de ser impessoal. Eficiência, né? Ser eficiente, fazer mesmo ali, não gastar dinheiro, né? Fora. E controle popular. Controle popular é o povo vendo ali as contas, né? Controlando ali, beleza? Garantir a universalização dos serviços públicos e a materialização dos direitos fundamentais e defender e preservar e conservar o território, o meio ambiente, valores históricos, culturais. Enfim, pessoal, começa com o verbo, é a primeira dica. O que mais cai é garantir o desenvolvimento local e a contribuição para o desenvolvimento regional e nacional e estadual também. Beleza? Então, é denso. Vou deixar o slide para quem adquirir as questões, tá? Aí vai ter um slide disponível para você dar uma estudada rapidinho. Beleza? Vamos continuar aqui. Lembrando, né, a gente está falando agora dos direitos e deveres fundamentais, são direitos e deveres muito importantes. Os direitos e deveres individuais e coletivos integram esta lei orgânica, sendo obrigação do município e de todos os seus cidadãos. Tá? Lembrando que os direitos também da Constituição da República, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também se incorporam, tá, aos direitos dos munícipes, né, dos cidadãos aí de Nova Friburgo. Tá? Então a gente tem a gente tem muito direito, né? Seria bom se fosse tão real, né, pessoal? Mas tem um direito que a lei orgânica traz para a gente, a Constituição Estadual traz para a gente e a Constituição Federal também traz. Será observado, né? Será observado que aqui traz algumas coisinhas, é importante, né, a gente ter essa observação, que ninguém será prejudicado ou privilegiado, tá? Em razão de nascimento, cor, enfim, em razão de qualquer coisa, tá? Inclusive por estar litigando com órgãos municipais na esfera administrativa ou judicial. Por exemplo, vamos supor que eu entre na justiça aí, né, entro com uma ação judicial contra o município de Nova Friburgo e vou prestar o concurso. E passei, né? E aí eu vou tomar posse, né? Se eu sou nomeado tomar posse, aí o município vai chegar assim, não, ele tem um litígio com a gente. Litígio, né? Um conflito, né, pessoal? Tem uma ação aí contra a gente pedindo uma indenização. Não vamos deixar esse cara. Não, ninguém será discriminado ou prejudicado, né? Ou privilegiado por qualquer coisa. Mesmo que esteja na justiça, por exemplo, grosso modo, contra o município. Exemplo, né, pessoal? Volta para lá. Outra coisa também que é importante, a liberdade de consciência, de crença, são invioláveis. Né? Isso aqui é a Constituição que traz. Leis orgânicas não falam sobre isso. A lei orgânica de Nova Friburgo é uma exceção à regra e traz muita coisa aqui, tá, pessoal? Então, a liberdade, o Estado é laico, né? Então você tem liberdade de crença. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou de outra religião, beleza. Você tem a liberdade de consciência e de crença, tá? Eu não tenho religião também. Diferença salarial para trabalho igual também é vedado, tá? Eu sou o mesmo trabalho. E aí ganha diferente? Não pode, né? E todo cidadão tem um direito à prestação do concurso público nos termos da lei. Por isso que. E aqui todo cidadão fala que é todo cidadão mesmo, tá? Por isso que, tipo assim, eu sou de outra cidade, eu posso fazer o concurso? Pode. Qualquer pessoa do Brasil pode fazer o concurso, tá? É importante isso. Volta para lá. Outra coisa também, né, o artigo 5º vem trazer também os direitos. Todos têm direito à vida, liberdade, respeito, proteção e reconhecimento da dignidade da pessoa humana, da dignidade humana. Isso aqui é decoreba, não tem para onde fugir, tá? Então, vida, liberdade, respeito, proteção e reconhecimento da dignidade humana. O município vai assegurar, claro, no limite da sua competência, e aqui até eu posso escrever assim, no quesito local, né? O quê? A liberdade de associação profissional ou sindical. Então, você é livre para se sindicalizar ou não. O direito de greve. Então, muitas pessoas perguntam: servidores públicos têm direito de greve? Tem sim, pessoal, tem direito de greve, pode exercer sim. Isso é um direito constitucional. A lei orgânica só pegou e copiou, né? Eu até comecei mal, né? Eu gosto de falar o que é lei orgânica. A lei orgânica é uma lei municipal, a lei máxima do município, vamos dizer assim, que organiza, a lei orgânica organiza o município, trazendo ali os direitos, deveres dos munícipes, do povo, né?
friburguense, por exemplo, traz também o que, que o prefeito faz, o que, que o vereador faz, o que, que a Câmara faz, como que faz para votar uma lei, tudo isso está aqui. Quais são os impostos? Está tudo aqui na lei orgânica, tá? É claro que a gente não vai estudar tudo isso, porque não compensa. Vamos para lá. Então, o direito de greve, sim, pessoal, pode ter. A gente tem direito de greve, tá? O servidor público pode, sim. O município, pessoa jurídica de direito público interno, tá? O que, que é pessoa jurídica de direito público interno? Bom, pessoal, antes de falar o que é pessoa jurídica, tem gente que não sabe. Pessoal, pessoa jurídica é o seguinte: imagine só, uma empresa gigante, sei lá, uma empresa gigante aí, me lesiona, causa um dano para mim. Sei lá, eu compro uma coisa dela de um mercado grandão, essas empresas de grandona aí, e essa não entrega a minha mercadoria, tá? E aí eu vou processar quem? O sócio, o empregado, processo quem? Processo a empresa. Por quê? Porque no mundo do direito criou-se uma pessoa natural, uma pessoa física, que é isso, eu, você, e criou também uma pessoa jurídica, uma pessoa fictícia, uma pessoa de mentirinha, uma pessoa que funciona no mundo do direito. E aí eu posso processar a empresa. Por quê? Porque a empresa, chamada de pessoa jurídica, empresa no modo geral, tá, pessoal? Pode ser empresa, pode ser associação, pode ser a prefeitura, tudo é pessoa jurídica. Ela responde pelos seus atos, ela tem conta. A empresa pode ter conta, olha só, né? A gente sabe disso. Pode ter bens, ela pode responder no processo, né? Pode ser ré ou autora no processo. Por isso que é chamado de pessoa jurídica. Então, o município é uma pessoa jurídica, ela pode responder pelos seus atos. O próprio município, não vai ser o prefeito, vai ser o município. Tanto é que a gente processa o município. E lá tem os procuradores para defender o município, que são os advogados. E por que interno? E por que direito público, né? Primeiro, direito público quer dizer que as leis em geral, né, didaticamente, são divididas em direito privado e público. Direito privado são leis que regulam a coisa privada. Direito civil, direito empresarial, tá? Regula a coisa privada. Direito público regula a coisa pública. Lei de licitação, a lei orgânica é direito público, né, porque trata da coisa pública. Então, por isso que é chamado de direito público, beleza? Interno. Interno quer dizer que é dentro do Brasil, não é externo. Pessoa jurídica de direito público externo seria Argentina, Chile, seria Inglaterra, seria um outro país. Aqui é interno, beleza? Só para você situar um pouquinho aí nos negócios. Não precisa decorar isso não, só para você ter uma noção mesmo. O que cai demais em prova mais despenca toda a vida, é importante se levar. Quais são os poderes? Poderes legislativo e executivo. Alexandre, está faltando um, não está. Não tem poder judiciário. Isso cai muito em prova, pessoal. Não tem poder. Porque a gente está acostumado com, né, o poder judiciário também, legislativo, executivo e judiciário. Mas não tem, município não tem, nenhum município tem. Alexandre, mas lá tem um fórum. Então, o fórum, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, faz parte do Estado do Rio de Janeiro e não do município, de nenhum município. Então, o fórum faz parte da estrutura judiciária do Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro tem poder legislativo, executivo e judiciário, né? O legislativo alerge, o executivo a parte lá do governador, né? E o judiciário, a parte do TJ ali, né, pessoal? Grosso modo, é claro. Independente harmônico entre si. Dotada de autonomia. Quais são as autonomias que o município tem? Despenca em prova. Primeira autonomia, autonomia política, pela eleição direta do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Ou seja, dentro do município de Nova Friburgo, eu tenho meus próprios políticos, grosso modo, tá, pessoal? A autonomia política é muito mais ampla, tá? Mas resumido, assim, de maneira simples, é isso. Então, eu posso votar no prefeito, eu tenho sua própria administração, tem seu próprio prefeito, né? Eu não preciso do governador, tem um prefeito que vai tomar conta. Então, eu tenho uma autonomia política. Beleza, eu tenho autonomia também, pessoal, financeira. Então, o município tem autonomia financeira. Ela não depende do dinheirinho de outros entes. Tá? Então, ela tem sua arrecadação de tributos, o IPTU, ISS, ITBI. E tem autonomia administrativa, quer dizer que ela tem a sua própria administração. Tá? Ela tem um lugarzinho lá que você vai lá e está todo mundo trabalhando, a prefeitura lá trabalhando, administração, tem a parte de serviços, tem a parte de saúde, então ela tem autonomia administrativa. E autonomia legislativa, né? Suas próprias leis. Tá bom? Então, autonomia legislativa, suas próprias leis. Tanto é que a gente está estudando uma lei que é do município. Então, óbvio que tem. Óbvio. Ah, tem o estatuto também, que é uma lei do município. E pode criar outras leis também, beleza? Vamos continuar? Então, são essas autonomias. Organização municipal. O município rege-se por esta lei orgânica e pela legislação que adotar.
observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Constituição do Estado. Sim, vai estar sempre observando, pessoal, porque é uma hierarquia. Deixa eu voltar aqui. Duas coisas importantes. Primeiro que há uma hierarquia. Há uma hierarquia entre a Constituição Federal e quem está abaixo dela. Então, a lei orgânica tem que obedecer à Constituição Estadual do Rio de Janeiro e que tem que obedecer também à Constituição Federal. Beleza? Então, é uma hierarquia. Por isso que está escrito assim. Não há hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais, tá? Eu vou falar sobre isso, a gente tem um tema aqui que eu vou falar sobre isso, eu vou explicar. Então, Alexandre, lei federal, lei, agora estou falando de lei, estou falando de Constituição, estou falando de lei. Lei federal vale mais que lei municipal? Não, depende. Pode ser que a lei municipal se sobressaia em cima de uma lei federal, tá? Volto para lá, eu vou explicar isso mais à frente. O município poderá celebrar convênios, consórcios, tanto com a União, com o Estado ou com outros municípios, ou respectivos entes da administração indireta. Vamos falar sobre isso aqui: União, Estado e município. O que é convênio consórcio? Isso foi muito comum na época da pandemia. Para criar vamos dizer assim, uma organização maior, os municípios se reuniam para comprar vacinas, por exemplo. Isso dá muita força, tá, pessoal? Porque essa reunião é chamada de consórcio, por exemplo. O consórcio responde por si só, cria uma nova pessoa jurídica, tá? E aí é muito mais fácil comprar qualquer coisa em grande escala, por exemplo, tá? Então, pode celebrar, aqui no caso foi de município, entre municípios, mas pode ser município-estado, pode ser município-união, pode haver um convênio, um consórcio assim. Além disso, também pode ser com os entes da administração indireta. A administração indireta é o quê? É quando o município, ou o estado também, ou união, elas podem criar uma administração indireta, elas não querem fazer e criam uma entidade para fazer para ela. Então, por exemplo, uma empresa do município de Nova Friburgo é administração indireta, uma empresa que o município criou, tá? É chamada de empresa pública. Faz parte da administração indireta. Por quê? Porque o município não quis fazer. Ela criou uma empresa, o município criou uma empresa para fazer, uma empresa pública. Ou uma sociedade de economia mista, que também é uma empresa de certa forma, tá? Para fazer um serviço, né? Que ela sempre faz. Obras, por exemplo. Ela cria uma empresa para fazer para ela. A gente chama de administração indireta, tá? Então pode haver consórcio também com administração indireta. Pronto, pronto. Resumindo, né? Inclusive visando a contratação de empréstimos e financiamentos juntos a organismos e entidades nacionais e internacionais, beleza? É vedado também empréstimos e financiamentos sem prévia autorização legislativa. Via de regra, pessoal, eu preciso da aprovação da Câmara, tá? Aprovação da Câmara para coisas relacionadas a dinheiro. Então, eu já levo isso para a prova já muito tranquilo. Ah, empréstimo e financiamento. Para o município pegar empréstimo ou financiamento, precisa que a Câmara aprove. Envolver o dinheiro, a Câmara tem que aprovar. Bom, é bem importante isso. Inclusive, a lei orçamentária, né, também tem a ver com a Câmara. A Câmara que aprova a lei orçamentária, o que vai ser gasto, por exemplo. Restrições impostas pela legislação municipal em matéria de interesse local prevalecem sobre de qualquer renda. Aí, o que eu falei contigo, com vocês, né, aliás, o artigo 14. Volta aqui. O que está acontecendo aqui? Se uma lei vier restringindo algo local, ela se sobressai sobre uma lei estadual ou lei federal. Tá? A lei federal permite, a lei estadual permite, mas a lei municipal não quer. Tipo assim, jogar cigarro no chão, um exemplo hipotético. Ah, vamos supor que a lei permite, né? A lei federal permite jogar cigarro no chão se for na praça, por exemplo. E o município vai lá, diz assim, na praça não pode jogar cigarro no chão, tá bom? Né, bituca, né? E aí, pessoal, a lei municipal sobressai, é o que está dizendo aqui. Por quê? Porque quando se trata de coisa local, é o município que vai legislar. Então, a lei municipal vale mais que a lei federal neste caso específico. Tá? A lei federal, a lei estadual são coisas mais gerais. A lei municipal são coisas mais de executar, mais práticas, vamos dizer assim, na prática. Então, restrições impostas pela lei municipal, uma proibição pela lei municipal em matéria de interesse local prevalece sobre uma lei federal, por exemplo. Tá? É o que eu estou dizendo aqui. Vamos continuar. Outra coisa que despenca em prova, essa informação aqui, para mim, é uma das mais importantes. Tem lá os fundamentos, os objetivos fundamentais e isso aqui, os limites do município. A gente vai ver também os distritos também. Então, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Banca pequena adora cobrar isso aqui.
tá bom? Então, os limites do município, observada a legislação estadual, por quê? Porque é a legislação que vai tratar de quem é quem. Ali, bonitinho, é a legislação estadual, tá? Bom Jardim, aqui é decoreba, não tem como falar nada sobre isso, né? Duas Barras, Trajano de Moraes, Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Casimiro de Abreu, Sumidouro e Teresópolis. Então, esses são os municípios que fazem limites, né? Que fazem limite com Nova Friburgo. Leia, releia por diversas vezes. Beleza? Ó, vamos continuar aqui, pessoal. A gente vai falar da divisão administrativa. Então, a gente vai falar da divisão administrativa, mas relacionada a distritos, né? Por quê? Para governar melhor, volta para mim, voltei errado aqui. Eita. Para governar melhor, o município ele cria distritos. O que são distritos? Existem vários bairros, né? Ele diz o seguinte: aqueles bairros ali, aqueles 5, 6 bairros, formam um distrito, tá? Então é um distrito aquilo ali. E aí fica mais fácil governar, tá? Porque aí ele vai botar um subprefeito, por exemplo, ali, e aí ele vai ficar de olho no que precisa naqueles bairros. Isso é distrito, né? É questão administrativa. Volta para lá. O território do município poderá ser dividido para fins exclusivamente administrativos em distritos, bairros, vilas e localidades. Então, isso aqui é muito importante. Muito, muito. Isso aqui é um dos mais importantes também, tá, pessoal? Mais importante que o anterior, do que divisa. Que divisa não, que limite, né? Divisa é outra coisa. O território do município, ele pode ser dividido em distritos, pode ser dividido em bairros, vilas e localidades. Bairros é óbvio, né? A gente vê que é dividido tudo em bairros. Né? Distritos é um motoado de bairros, tá? E vilas e localidades, a gente já vai falar. É facultada a descentralização administrativa, criação de subsedes da prefeitura na forma da lei. Então, pode criar subsedes da prefeitura ou não, tá? É opcional. Pessoal, lembrando aqui, distritos, é muito importante, ele vai ser criado, né, da distrito que é criado, organizado e suprimidos por lei municipal. Então, para criar um distrito, é lei, não é decreto ou qualquer coisa. Então, cria-se com lei municipal, observa-se a lei federal. Por que observa-se a lei federal? A lei federal não, lei estadual, desculpa, lei estadual, tá? Por quê? Porque é a lei estadual que vai regulamentar como que vai ser a criação de um distrito. Por mais que o distrito seja uma coisa muito municipal, o município que vai criar por lei, ele tem que observar uma lei estadual de como isso é feito, tá? E, além disso, tem que ser a consulta plebiscitária. Ou seja, eu preciso consultar as pessoas daquele distrito que vai criar um distrito ali, ou vai desmembrar, ou vai juntar. O que eles acham? Tá bom? Beleza, então cria por lei, suprimido por lei, organizado por lei municipal, observa a lei estadual e a consulta plebiscitária. E o que é distrito, lei? Distrito é o seguinte: distrito é parte do município com extensão relativamente representativa com condições específicas, dividida para fins administrativos, como eu disse a vocês, tá? De circunscrição territorial ou seja, tem um espaço ali, né, bonitinho, e jurisdição municipal, ou seja, as leis municipais vigoram nesse distrito, ele não é independente, não. Geograficamente delimitado e com denominação específica, ou seja, cada distrito tem seu nome, e geograficamente delimitado quer dizer que tem um espaço ali, né, linha, rua por rua, bonitinho ali o espaço que é. E quais são os distritos? Tá aqui. Isso também é muito importante. Eu iria para a prova, se eu tivesse com muita pressa, com o nome do distrito, tá? O nome do distrito, a divisão, né, pode ser dividida em distritos, bairros, vilas e localidades, e o nome dos distritos, né? Primeiro tem um distrito chamado Nova Friburgo, que é o distrito, que é o primeiro distrito, que é o distrito sede. E aqui eu quero chamar uma atenção a você. Assim como aqui no Rio de Janeiro, nós temos o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, e dentro do município do Rio de Janeiro eu tenho a cidade do Rio de Janeiro. Pegou? É isso mesmo. Aqui, Nova Friburgo, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho o município de Nova Friburgo. Dentro do município de Nova Friburgo, eu tenho um distrito que se chama Nova Friburgo. Distritos são vários bairros. É um motoado de bairros. Então, o distrito se chama Nova Friburgo. E dentro desse distrito, que tem vários bairros, tem um bairro que tem que ser a cidade, é a sede, que também se chama Nova Friburgo. Então tem o município de Nova Friburgo, o distrito de Nova Friburgo e a cidade de Nova Friburgo. Veja que eu estou afunilando, tá? Beleza? Então por isso está escrito aqui Nova Friburgo, primeiro distrito e a sede do município, que é onde está a prefeitura, né?
Rio Grandina, que é o segundo, Campo Coelho, que é o terceiro, Amparo, que é o quarto, Lumiar, que é o quinto, Conselheiro Paulino, que é o sexto, São Pedro da Serra, que é o sétimo, e Muri, que é o oitavo, tá? Alexandre, você gosta de terceiro, primeiro? A banca, eu não focaria tanto, porque é muita coisa, né? Mas pelo menos o primeiro distrito eu ia focar, pessoal. Lembrando que o distrito também pode ser urbano, tá? Quando é urbano, é constituído por bairros, como eu disse a vocês, tá, pessoal? Eu disse a vocês, são vários bairros e ali se monta um distrito. Predominantemente rurais também pode ser, né? Quando constituídos de localidades e vilas. Então, a localidade é mais rural, né? Esse aqui tem uma parte mais rural, vila, localidade. E aí pode montar um distrito com várias localidades e vilas, certo? E requisito para criar um distrito, isso aqui também é muito comum em prova, eu não focaria, porque é muita informação, mas é muito comum aparecer em prova, cai muito isso aqui, tá? Para criar um distrito, eu preciso da população, o povo que mora lá, eleitores, e arrecadação, o dinheirinho, não inferiores à sexta parte para criar um município. E quanto é para criar um município? Não precisa saber. Você tem que saber que, para criar um município, sei lá, 100 mil, então é a sexta parte de 100 mil, tá? Não sabemos, então precisa levar quanto quer. E além disso, eu preciso ter na povoação sede, aqui é bom você decorar isso aqui, a existência na povoação sede, ou seja, ali na sede do município não, do distrito que vai ser criado, tá, pessoal? 6.500 moradias. Isso aqui cai muito em prova, cai muito. Uma escola, aí que vem escola, saúde e segurança, né? Educação, saúde e segurança. Ou seja, escola pública, não fala a quantidade, posto de saúde e posto policial. Tem que ter isso aí para criar um distrito, tá bom? Na população sede, pelo menos, tá? Sede o quê? É onde vai ser o centro do distrito, né? Grosso modo. Vamos continuar? O município não será objeto de desmembramento do seu território e não se incorporará nem se fundirá com outro município. Porque isso aí é muito complexo, né? Tem que ter uma lei, é bem complexo, não é tão simples assim desmembrar ou incorporar ou fundir um município com outro, beleza? Beleza, né? Conforme o disposto na Constituição do Estado. Da sede das celebrações. A cidade de Nova Friburgo, na circunscrição do primeiro município, é a sede do município. Então, dentro do município de Nova Friburgo, eu tenho um distrito que também se chama Nova Friburgo. Então, distritos são vários bairros. Então, cada pedacinho disso aqui que parece uma pizza é um bairro, tá? Beleza. E aqui tem um bairro que se chama Nova Friburgo também. Olha só, Nova Friburgo é o nome do município, do distrito e da cidade? Exatamente. E, por ele ser a sede do município, é chamado de cidade. Ele deixa de ser bairro e vira cidade. Né? Ele fica gourmet. Eu sempre falo isso. Então, a cidade de Nova Friburgo, na circunscrição, ou seja, dentro do primeiro distrito, é a sede do município. É como se fosse um bairro que virou cidade porque virou a sede do município. Ali tem prefeituras, tem Câmara Municipal, enfim. Outro assunto que é muito importante, eu levaria com muito cuidado para a prova, levaria com... Isso aqui é top, pessoal. O aniversário do município é celebrado todos os anos no dia 16 de maio. Não pode esquecer isso aqui que é muito importante, tá? 16 de maio também é o aniversário da minha cidade aqui em São Pedro da Aldeia. Veja você, para mim é fácil gravar isso aqui, né? Dia de sua fundação através do decreto real de Dom João VI. Então foi Dom João VI que, por um decreto real, criou a cidade, o município de Nova Friburgo, publicado em 1818. 1818, ali. 1818 foi o ano que Dom João VI, né, por um decreto, criou Nova Friburgo, no dia 16 de maio. Informação importante demais, muito importante. Eu levaria também essa informação com muito carinho. Outra informação muito, mas cai demais, cai muito isso aqui. Símbolos do município, cai muito, tá? Quais são os símbolos do município? Brasão, bandeira e hino. Brasão, bandeira e hino, tá? Eu chamo de BBH. BBH. Bandeira, brasão e hino. Às vezes a banca, ela para enganar, ela bota armas, tá, pessoal? Porque armas é símbolo da República Federativa do Brasil, além disso aqui, né? Além da bandeira, do brasão, hino da República Federativa, tem a arma também. Então elas botam armas, tá? Armas não, tá, pessoal? É só a bandeira, brasão e hino. Banco de Belo Horizonte, tá? Aí cabe à lei instituí-los, né, o seu uso. Beleza. A lei poderá estabelecer outros símbolos, né? Então pode haver uma lei aí que estabeleça novos símbolos. Leve com muito cuidado essa informação. É muito importante esse símbolo aí.
Vamos para mais uma, então. Ó, a gente está falando assuntos quentes. Eu trouxe 2 slides, esse e esse. Eu volto aqui. De assuntos quentes. O que é assuntos quentes, Ale? Essa informação são as primeiras informações da lei orgânica que cai demais em prova. Cai muito, muito. Agora, tem assuntos na lei orgânica que despenca em prova, que são esses assuntos aqui. Então, eu trouxe para você. Esse aqui, então, esse aqui é extremamente importante, esse artigo 57. Eu vou falar, vamos para o 54. A administração municipal é constituída de órgãos e de entidades dotadas de personalidade jurídica. Volta para mim. Então, o que está me dando aqui? O município, ele administra os bens dele, né? Veja você, claro que ele administra. Pessoal, ele pode administrar o bem dele com os órgãos. Por exemplo, o órgão Secretaria de Obras Públicas. É o órgão, é a secretaria, é o órgão do município. Beleza, está fazendo obra, que top ali. Mas ele pode também fazer. Ele pode criar uma empresa, isso é muito comum, como teve a Condep em Petrópolis, né, que eu até fiz um preparatóriozinho também, que é uma empresa pública de Petrópolis. A Petrópolis não tem esse órgão, ela criou uma empresa para fazer para ela. É uma empresa pública? É. Tem que prestar concurso? Tem. É estatutário? Não, não é estatutário, é seletista, mas tem que ser mediante concurso. Mas enfim, isso é outra história. Então, ou o município faz com os órgãos, Secretaria de Obra Pública, por exemplo, ou ela cria uma empresa, uma sociedade de economia mista, que também é uma empresa de certa forma, tem uma diferença, para fazer para ela, tá? Então ela pode criar um ou outro, tá? Existem outras coisas, se for uma atividade típica do município, tem que ser uma autarquia, eu vou falar sobre isso já. Então, novamente, a administração municipal. A administração municipal como um todo, ela é constituída de órgãos que fazem, dentro dela, e também das entidades que têm personalidade jurídica própria, ou seja, uma entidade que o município cria e ela faz e responde também pelos seus atos. Por isso que é chamado aqui, volta para lá, que é entidade dotada de personalidade jurídica própria. Tem que ter seu próprio CNPJ, responde pelos seus atos, tá? Os órgãos compõem o quê? A estrutura administrativa do Poder Executivo, ou seja, da prefeitura, né? Como a gente já falou, está lá dentro. É dentro do município mesmo, dentro da organização municipal. Lembrando que a administração municipal, as entidades também fazem parte da administração municipal, só que é do lado de fora, tá? Ela tem uma personalidade jurídica própria, porque os órgãos não têm personalidade jurídica, tá, pessoal? Eu não posso processar a Secretaria de Obras, mas eu posso processar, né, caso não tenha a Secretaria de Obras, o Nova Friburgo criou uma empresa para fazer a obra, ela não criou uma empresa dela mesma, uma empresa pública, eu posso processar a empresa pública. Por quê? Porque é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria. E a gente chama essas entidades de administração indireta. Tá? Alexandre, então os órgãos fazem parte da administração direta. Cadê aqui? É exatamente isso. Eu posso chamar de administração direta. Tá? O município em si é chamado de administração direta, tá bom? Opa. Perdoe a letra horrível direta, porque tá ruim demais escrever nessa mesa aqui, tá bom? Beleza, então, quais são essas entidades que o município pode criar? Autarquia, empresa pública, que foi o que eu falei para vocês, sociedade de economia mista, que também é um tipo de empresa, isso aqui é chamado de empresas estatais, tá? E fundação pública. Cada um aqui tem um objetivo, tá? Pessoal, eu vou falar de modo muito resumido. A autarquia é criada para fazer uma coisa que o município deveria fazer. Alexandre, mas uma obra pública também. Não. É uma coisa que tem poder de polícia, tipo investigar ou punir. Tá? É uma coisa bem característica da prefeitura. A empresa pública ou a sociedade de economia mista são chamadas de empresas estatais. São empresas. Existe uma diferença entre elas, tanto é que o nome é diferente, né? Mas não cabe para a gente saber a diferença. Quer dizer, a empresa pública é 100% pública, 100% do município. A sociedade de economia mista, ela não é 100% do município, ela é maior parte do município e a outra parte é de quem comprar, tá? Ela é para exercer serviços públicos, beleza? Beleza. E fundação pública tem um caráter mais cultural, educacional, tá? Saúde também tem um caráter mais desse ponto, tá? Exercer uma coisa mais relacionada à educação, à cultura, por exemplo. Tá bom? Então é mais ou menos isso. Show? Então esses aí são os nomes das entidades da administração indireta. Outra coisa que despenca em prova, que tem uma lista enorme, eu não trouxe aqui, é a competência do município.
tá? O município, quando eu falo de competência do município, eu estou separando da competência estadual e da União. Volta para mim. Então, pessoal, quando eu falo assim, isso aqui compete ao município, você tem que pensar o seguinte: é local, é coisa que eu vejo no dia a dia. Por exemplo, transporte público municipal. É lógico que é competência do município, não é competência do Estado, da União. Legislar, igual tá aqui, ó, legislar, isso aqui despenca demais em prova, por isso que eu trouxe. Sobre assunto de interesse local, ou seja, criar leis de assunto de interesse local. É o município que faz isso? Óbvio que é, pessoal, óbvio que é, né? Cidade de interesse local, coisa local, é o município que cria leis para isso. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Também, a lei federal, a lei estadual, às vezes deixa uma margem para o município trabalhar, tá? Por quê? Porque é o município que faz o serviço. Coleta de lixo, município. Cemitério, município, tá? Então, veja que são coisas relacionadas dentro do município, bom? Se você quiser ler o artigo 55, é uma boa, tá? Eu só trouxe aqui o que mais cai mesmo. Agora, o artigo 57, esse aqui, nossa, eu vou botar até nossa. Esse aqui é o campeão dos campeões. Isso cai em direito constitucional, cai em direito administrativo, isso cai demais, pessoal. Então, isso aqui você vai levar para a prova que é princípio da Constituição Federal, enfim, princípio de todo mundo. A administração pública direta, o próprio município, e indireta, essas entidades aqui que o município criou, tá? Ela vai obedecer os seguintes princípios: legalidade, agir conforme a lei; impessoalidade, tratar todos iguais, grosso modo; moralidade, tem a ver com moralidade, né? Ou seja, agir corretamente, né, aos olhos da moralidade; publicidade, eu não vou falar a diferença, pessoal, de moralidade e legalidade, para não prolongar nossa aula, mas tem uma diferença bem bacana aqui. Mas enfim, só decore. Publicidade, ou seja, tudo tem que ser público, o concurso, inclusive, é público; e eficiência, né? Ou seja, tem que fazer, tem que saber fazer, tem que fazer direito, tá, pessoal? Isso aqui é limpe. Dá uma ideia de limpeza, né? Então existe um mnemônico, limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, leve o princípio da administração pública, seja direta, seja indireta, com muito cuidado. Limpe legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Leve, pessoal. O artigo 57 também que despenca em prova, e isso aqui não estava lá no Estatuto do Servidor, né? Não estava. Até achei estranho que não estava, até... O que é isso aqui? O artigo 57 não estava. Aqui, ó, o prazo da validade do concurso público é de até 2 anos. A banca diz que é de 2 anos. Tá certo ou errado? Tá errado. Não é de 2 anos, pessoal. É de até 2 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pode ter um concurso de 1 ano? Pode. De 6 meses? Pode. 1 ano e meio? Pode. Pode sim. É até 2 anos, tá bom? Isso é importante. Está em prova. É vedada a acumulação remunerada de cargo, a gente já viu isso no Estatuto do Servidor, exceto quando houver compatibilidade de horário. Então tem que haver compatibilidade de horário. A regra é que é vedado acumular cargo. Você ter 2 matrículas, você trabalhar em 2 lugares, não pode. Se você é servidor, obviamente, né, de Nova Friburgo. Exceto se houver horário, compatibilidade de horário, 2 cargos de professor. Ou seja, você é professor no município e professor em outro município? Pode? Pode. Professor no mesmo município, 2 matrículas. Você fez 2 concursos para o município de Nova Friburgo e assumiu, tomou posse em 2 concursos dentro de Nova Friburgo. Tem compatibilidade de horário? Pode? Pode acumular. Você é professor em Nova Friburgo estadual? Pode? Pode. Federal? Pode? Pode. 2 cargos de professor? Pode. Professor mais. Clique errado aqui, pessoal. Professor mais técnico, né? Professor com técnico ou professor com científico. Vou apagar esse aqui que tá horrível. Professor com técnico ou científico. Também pode? Também pode, tá? Ou professor com técnico ou professor com científico, tá bom? Técnico com científico não pode, tá? 2 cargos, conta aqui, 2 cargos ou empregos, né, privativos de profissionais de saúde. Ou seja, o pessoal da saúde também pode acumular. Então, às vezes, é enfermeiro, fez o concurso de enfermagem, né, para enfermeiro, passou, aí é concursado também no outro município. Pode? Pode. Ou então ele é médico? Pode? Pode também. A área de saúde também pode, se houver compatibilidade de horário. Isso cai muito em prova, tá? E, por último, mais um assunto quente aqui. Artigo 79 vai falar dos servidores públicos, né?
que é um patrimônio humano e essencial na gestão pública. Tá? Decoreba, né? São servidores públicos o que ocupam, desempenham um cargo, função ou emprego público com ou sem remuneração. Compreende servidor público, e aqui traz o conceito de servidor público, é um pouquinho mais amplo do que a gente aprendeu lá no Estatuto do Servidor. Funcionário público é um termo mais antigo. O funcionário público ele pode ser efetivo, o efetivo é por concurso. Comissão é o cargo de chefia que o prefeito escolhe, que pode ser o próprio concursado ou não, pode ser alguém de fora também, tá? Isso é chamado de funcionário público. Empregado público é o que eu falei. Às vezes a prefeitura ela cria uma empresa pública para trabalhar, né, para fazer um serviço, igual em Petrópolis que criou a Condep, né? Que eu fiz até o concurso, concurso não, fiz umas videoaulas também, né? Então, é uma empresa pública. E lá fazia esse concurso para ser empregado. Lá você vai ser seletista. Ou seja, você não vai ser regido pelo estatuto, mas sim pela CLT. Então eu posso ser mandado embora a qualquer momento. Não. Você tem direito à ampla defesa. Eu tenho estabilidade? Estabilidade não. Você tem direito à ampla defesa, tá bom? Então, o empregado público é aquele que trabalha na empresa pública ou na sociedade de economia mista. Então, no caso lá da Condep, lá, de Nova Friburgo, o pessoal que fez o concurso passou, vai ser empregado público e não vai ser funcionário público. E também temos temporários, pessoal, que é o contratado, tá? Que é o contratado, é chamado de empregado temporário, beleza? E, novamente, isso aqui despenca em prova, cai muito. O poder público municipal é exercido pelo legislativo e executivo, não tem poder judiciário, não tem. Isso aqui leve com muito carinho, não tem judiciário. E o poder legislativo municipal é exercido pela Câmara, a gente sabe disso, o poder legislativo, o poder de legislar, criar leis, né, fiscalizar também. Quem faz isso é a Câmara, né, os vereadores que fazem isso. É um órgão legislativo composto aí por vereadores eleitos para cada legislatura. Cada legislatura tem 4 anos. Então, volta para mim aqui, que isso aqui é muito importante. Essa aqui é uma questão difícil e a banca gosta de cobrar isso. Pessoal, uma legislatura são 4 anos. Então, se eu venho candidato a prefeito ou vereador, 4 anos. Uma legislatura. Então, eu posso dizer o seguinte: eu quero me candidatar a vereador para um mandato de 4 anos. Certo. Eu quero me candidatar a vereador para uma legislatura. Tá certo, porque uma legislatura é 4 anos. Tá? Ou eu compro 12 ovos ou uma dúzia. É a mesma coisa. Tá? E também fica de olho na sessão legislativa, porque cada ano é uma sessão legislativa. Eu vou me candidatar a 4 anos, ou a 4 sessões legislativas, ou a uma legislatura. É a mesma coisa. Tá? Então, uma legislatura tem 4 anos, ou uma legislatura tem 4 sessões legislativas. Beleza? Volta para lá. E por último, você tem que levar com força, né, que lá são 21 vereadores. 21 vereadores. Leve com carinho demais. Banca adora cobrar isso. Não sei por quê. 21 vereadores, tá, pessoal? É só lembrar do Embratel, né? Lembra do Embratel, pessoal? Que é da antiga, sabe? Acho que agora é claro, né? Juntaram, não sei. E aí o Embratel era 21, que você botava 21. Ou então o DDD do Rio de Janeiro, 21, ponto. 21 vereadores em Nova Friburgo. Mas o DDD de Nova Friburgo é 22, tá? Igualzinho aqui na região dos Lagos, 22 também. Mas do Rio de Janeiro é 21. É só lembrar do Rio, 21, enfim. 21 vereadores. Leve essa informação com muito cuidado. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Novamente é uma aula só, cadê? Dá quase menos 50 e poucos minutos, quase uma hora. E eu trouxe os assuntos mais importantes. Este slide vai estar disponível para você baixar, se você adquirir as questões. Adquirindo as questões, você ajuda a gente. Você me ajuda a comprar uma mesa digitalizadora decente, porque a minha está horrível para escrever. Tá? A minha letra é feia, mas não é tão feia. Tá? Então adquira, de verdade, pessoal, adquira que isso ajuda muita gente. Tá? As 150 questões de legislação específica. As questões é boa porque é comentado, né? Tem comentado, tem sem comentário também. Isso é muito bom para você praticar. Lá você vai ter 60 questões de Estatuto do Servidor, 60 questões de lei orgânica e 30 questões de código de ética. Todas as questões são comentadas em vídeos e você pode baixar, tá? Comentadas em vídeos aqui embaixo. Cadê? Aqui embaixo. Tudo é focado no edital agora, de 2023, tá? Nada foi criado antes, a gente criou especificamente para esse edital. O PDF, tem um PDF comentado, né? Bonitinho das questões comentário na horizontal, para você estudar pelo celular. Eu quero imprimir, Alexandre, não dá para você imprimir também, não há problema nenhum, tá? Mas eu botei horizontal para o pessoal também que estuda pelo celular, que é muito mais prático, né? Você leu a questão, passa, tem um comentário bonitinho com as marcações, tá bem bacana. Além disso, tem um PDF simulado. O PDF simulado é só questões e um gabarito no final,
tá? Não tem comentário para você praticar, caso você queira praticar. São as mesmas questões. E brinde, né? Tem os mapas mentais e os slides da videoaula em PDF. Eu deixei o mapa mental na vertical, esses mapinhas aqui, ó. Tá tudo organizadinho na vertical para você imprimir, caso você queira imprimir. E o slide aqui da minha aula também está lá, tá? É a mesma coisa dos mapas mentais, né? Aí fica o seu critério, se você quer baixar os slides, se quer baixar em mapa mental. O mapa mental está na vertical, o slide está na horizontal. Ideal para estudar pelo celular. Lembrando que, pessoal, aqui é um resumo, tá? Não vale a pena se aprofundar em ler orgânico. Desculpa, não vale. Eu gosto de me aprofundar, eu não gosto de fazer resumo, mas aqui tem que ser resumo, porque é muita coisa e poucas questões. Foque nas específicas. Isso aqui tudo é para te ajudar a você focar nas específicas e também não demore aqui na legislação específica. Ó, me siga no Instagram para saber novidade. Lá eu já anunciei já a venda, a pré-venda. Eu já estou vendendo material sem estar pronto ainda 100%, e nisso já vendo com desconto. Então me siga no Instagram para saber da novidade, tá? Qualquer coisa você pode me chamar lá para pré-venda. Lembrando que quando tiver tudo pronto, o preço volta ao normal e aí não tem mais pré-venda, obviamente, porque está tudo pronto. Beleza, pessoal? Então, ó, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Várias questões de lei orgânica e código de ética logo na frente e questões de código de ética também. Até a próxima. Tchau, tchau.